Davi,
Porque todo mundo adora falar da história de José, mas não fala da história do perdão. Não fala aqui no final de quando chegou todo mundo ali, José chorou. Ele chorou tudo que ele tinha que chorar, por aquilo que tinha feito com ele. Mas aquilo que aconteceu com José se tornou bênção. E ele perdoou os seus irmãos. Ele perdoou os seus irmãos. É fácil perdoar? É fácil perdoar? É fácil, irmãos? Mas José perdoou. Porque José ali estava